Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja você bem-vindo, bem-vinda à aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Nós estamos trabalhando com muita alegria o livro de Atos dos Apóstolos, também chamados de Atos do Espírito Santo, né? Porque aqui a gente tem o manifestar do Espírito Santo desde as primeiras páginas até as últimas páginas, e é isso que a gente encontra também na Bíblia. Mas a obra do Espírito Santo está notória aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos hoje para o capítulo de número 4 e você precisa lembrar que Atos capítulo 4 é a continuação de Atos capítulo 3. No capítulo 3, Pedro e João estão entrando no templo pela porta chamada Formosa e aí um coxo pede que eles lhe deem uma esmola. E o que é que eles fazem? Eles dizem assim, olha para nós, né? Não tenho... Aí Pedro diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia registra que aquele homem já tinha mais de 40 anos e que ele era coxo de nascença. Então, o milagre foi realmente muito grande, de maneira que muitas pessoas se aglomeraram em torno daquele homem, em torno dos apóstolos, e Pedro pregou maravilhosamente, belamente, e a pregação de Pedro a gente estudou no capítulo de número 3. Claro, de maneira um tanto quanto superficial, por causa do tempo que a gente obviamente dispõe, para que o vídeo não fique tão longo e tão cansativo para vocês. Então a gente procura ser objetivo, trazendo a aula em cerca de 20, 25 minutos, para que fique realmente muito acessível a todos na correria do dia a dia. Eu espero que você já tenha lido o capítulo 4, se não leu, seria realmente interessante que você tivesse lido, porque hoje a gente vai trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 31. Obviamente que o texto é amplo, não vamos conseguir fazer todas as considerações a respeito deste texto, mas eu vou fazer primeiro uma visão aqui panorâmica para você entender o capítulo 4, ao menos até o versículo 31, e depois eu vou destacar alguns pontos que me pareceram muito interessantes aqui e que eu fui movido a compartilhar com você, tá? Logo no início, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o capítulo 4 é a continuação da história do capítulo 3, tá? Portanto, o capítulo 4 é uma narração, a continuação da história do capítulo 3. Lembrando que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, então aqui a gente vai ter várias histórias. Aqui nós temos a história de como a igreja primitiva começou. Começou lá em Atos 2, com a aula do nosso professor Sóstenes, com a descida do Espírito Santo. Cerca de 120 pessoas estavam ali reunidas e foram batizados no Espírito e receberam a efusão do Espírito Santo. Depois nós temos a primeira pregação de Pedro, que é aquela que acontece logo depois da descida do Espírito Santo. Várias pessoas agregam-se à igreja. E aqui no capítulo 3 a gente tem outra pregação de Pedro, muito efusiva, tá? E o resultado dessa pregação a gente encontra exatamente no início do capítulo 4, tá? Vejam, capítulo 4 diz assim: e estando eles, Pedro e João, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Era quase 5.000 pessoas que estavam ali, que já criam no Evangelho, que já acreditavam em Deus. E esse foi o resultado da pregação, da segunda pregação do apóstolo Pedro, né? E João, claro, pregava juntamente com ele, como diz aqui o texto. Mas a pregação dele incomodou muitas pessoas. Se você observar direitinho no início do capítulo, logo no versículo 1,
os doídos, né, os incomodados estão aqui, os saduceus, o pessoal que era responsável pelo templo, os sacerdotes, né? Aquela mesma equipe que apontou Jesus, aquela mesma equipe, aquele mesmo povo, aquela mesma casta que levou Jesus ao matadouro, que induziu as pessoas a pedirem a libertação de Barrabás e que o Cristo fosse crucificado. Então, esse mesmo pessoal que estava incomodado com Jesus e que queria matar Jesus, agora está incomodado com Pedro e com João. E o que foi que aconteceu? Veja, na sequência, versículo 5. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, veja, prenderam o Pedro e João, e no dia seguinte, logo no dia seguinte, porque já era tarde, não é? Reuniram-se em Jerusalém para fazer o quê? Para fazer o julgamento de Pedro e de João. Então, quem estava lá? Os principais do templo, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote e Caifás, que também já havia sido sumo sacerdote. E João e Alexandre, que eram homens certamente ligados a alguma casta religiosa ou política muito influente dentro daquela sociedade. E todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Aquele mesmo pessoal dentre os judeus, né? Dentro da religião judaica, estava ali para fazer mal a Pedro e a João. E no versículo 7, a gente tem um gênero textual, julgamento. Versículo 7, temos o julgamento deles. A pergunta que fazem a Pedro e a João é muito interessante e a resposta, obviamente, é mais interessante ainda. A pergunta foi: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ou seja, com poder de quem, em nome de quem vocês fizeram o milagre que fizeram a este homem? Desde que eles não dizem claramente, levantasse o coxo, fizesse o paralítico andar. Não, fizeste isto. Nesse momento em que Pedro e João estavam sendo julgados, esse julgamento, de alguma forma, acontecia de maneira pública, tá? E o interessante é que no versículo 8, diz aqui, e Pedro, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Aí Pedro começa a fazer o quê? A pregar. Cheio do Espírito Santo, Pedro começa a pregar. E a pregação de Pedro é linda, é muito, muito, muito linda. Versículo número 8 diz assim: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a este homem enfermo e do modo como foi curado. Então veja, ele aproveitou a oportunidade para pregar as pessoas que estavam ali, tá? Tanto os representantes dos escribas, dos fariseus, sumo sacerdote, as castas dos judeus, como também as pessoas de modo geral que estavam lá. E o próprio homem que havia sido curado estava lá. Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Em nome deste, de Jesus Cristo Nazareno, é que este homem paralítico, está são, está saudável diante de vós. Ele, Jesus, versículo 11, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Ou seja, vocês, judeus, que deveriam ter abraçado Cristo porque vocês são guardadores da lei, que foi que vocês fizeram? Rejeitaram aquele que era a pedra de esquina, ou seja, ele é aquele que Deus enviou para salvar as pessoas, para sustentar, como sustentáculo deste mundo. E ele continua no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
ele não deixa aqui na sua pregação abertura para ninguém. Só Jesus, só em Jesus, só por Jesus pode haver salvação. E houve salvação, né? A salvação aconteceu porque as pessoas passaram a crer em Jesus, a crer no Evangelho, a crer na pregação que estava sendo ministrada por aqueles homens com ousadia, com poder. E nessa oportunidade em que eles estão sendo julgados, eles aproveitam para fazer mais daquilo que eles estavam cheios de vontade de fazer, que era exatamente anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus Cristo. E eles anunciavam com tanto poder, com tanta ousadia, que aqueles homens que estavam julgando-os ficaram maravilhados e disseram assim, como podem esses homens indultos, né, sem letra, estarem falando desta maneira? É incontestável que esses homens, de fato, estiveram com aquele homem que falava bem, que falava com ousadia, que falava bonito. Você deve lembrar que lá no capítulo 7 de João, estes mesmos homens dos judeus, as autoridades judaicas, enviam soldados, servidores, para prenderem Jesus. E o que foi que aconteceu? Quando esses servidores chegaram lá e que disseram assim, vamos prender, mas vamos primeiro escutar o que ele está falando. E aí começaram a ouvir o que Jesus dizia e foram embora. Disseram assim, não tem como a gente prender esse homem, né? Quando chegaram diante das autoridades judaicas, disseram assim, e aí, cadê o homem que a gente mandou vocês prenderem? E a resposta deles foi maravilhosa. João 7:46. Nunca homem algum falou assim como este homem. Ninguém fala como ele. Então, Jesus era uma pessoa que falava e que na sua fala ele se distinguia dos homens. Por quê? Porque ele falava com um poder, com uma ousadia, que ninguém falava daquele jeito. E aí, os discípulos neste momento estavam cheios do Espírito Santo, é isso que diz aqui no versículo 8, e estavam pregando, estavam falando com ousadia. Pedro estava sendo usado por Deus, mesmo sendo um homem duto, um homem pescador, e que no conhecimento daqueles que estavam ali não tinha tanta formação. Então a gente tem essa pregação e esse questionamento. Depois de Pedro pregar, acontece de os homens pedirem para eles serem retirados dali e formam um conselho. Nos versículos 16 e 17 temos o conselho daqueles homens, eles dizendo assim, o que é que a gente vai fazer a esses homens? Porque é notório, está claro para todo mundo que de fato este homem era paralítico e agora está andando, ou seja, o milagre é notório, não dá para a gente negar isso. O que é que a gente vai fazer? E aí alguém disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos ameaçá-los para que eles não falem mais sobre esse homem. Então é o conselho que eles têm e a deliberação que eles têm ali a partir do conselho. Versículos 16 e 17. No versículo 18, eles chamam aos homens, chamam a Pedro e a João e decretam a sentença. Veja, você tem a inquisição, a pergunta do julgamento no versículo 7 e a sentença no versículo 18. E a sentença foi, olhe, absolutamente não falem mais, nem ensinem no nome de Jesus. Essa é a sentença no versículo 18. Mas não podiam prendê-los, né? Não podiam prendê-los. Aí Pedro podia simplesmente ficar calado, ir embora, né? E estar protegido daquele julgamento. Mas o que foi que Pedro fez? Pedro deixou clara a sua posição. Pedro deixou claro o seu amor por Cristo. E ele diz assim, olha que coisa maravilhosa, acompanha comigo na tua Bíblia, 4:19 de Atos dos Apóstolos. Julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha que ousadia. Olha que ousadia, a ousadia de Pedro ao falar àqueles homens da lei. Nem na sombra a gente lembra daquele Pedro que negou a Cristo 3 vezes e que a gente já estudou isso
no livro de Marcos. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas o que foi que aconteceu aqui? Ele estava falando o evangelho e estava cheio do Espírito Santo de Deus. Esse foi o diferencial. O divisor de águas na vida de Pedro foi aquele rechamado, ressignificado que Jesus deu lá em João capítulo 21, quando ele estava à beira do mar. E eu diria que, sobretudo, esse momento aqui da efusão do Espírito Santo que acontece em Atos 2. É outro homem. É um homem transformado, é um homem ousado, é um homem que está disposto agora a dar a sua vida pela causa do Evangelho. Ele diz claramente às autoridades que foram por causa delas que Jesus morreu. Lembrem-se, foram eles que julgaram a Jesus. É o que levaram Jesus ao julgamento político para que ele fosse, de fato, condenado e crucificado. Foram esses homens aqui. Eles foram os motivadores da morte de Cristo. Então, os apóstolos estavam aqui diante dos algozes de Cristo. E olha a ousadia, olha a coragem, olha a intrepidez como esses homens falam a esses homens, a essas autoridades judaicas. Não vamos deixar de falar sobre tudo aquilo que temos visto e ouvido. Eles viram muita coisa, eles ouviram muita coisa. Muitos paralíticos andando, cegos tendo visão, mortos ressuscitando. Jesus fez milagres maravilhosos e eles precisavam anunciar o evangelho. Não conseguiam parar de anunciar sobre o que Jesus havia feito e quem tinha sido o Jesus. E na sequência, a gente tem mais ameaças por parte dos homens da lei, mas liberaram aqueles homens. E aí eles chegam depois na comunidade, chegam lá entre os cristãos. E aí a gente tem na sequência uma oração. Veja que esse capítulo ele é cheio de gêneros textuais. Ele em si, de maneira geral, é uma narrativa. E aí a gente tem nessa narrativa um julgamento, versículo 17. A gente tem a sentença no versículo 18. A gente tem uma pregação nos versículos 9, 10, 11 e 12. E agora a gente tem a oração, uma oração feita pelos irmãos da igreja primitiva, a partir do versículo 24 até o versículo de número 30. Olha que oração belíssima. Depois de Pedro e João chegarem para os irmãos e disserem aquilo que aconteceu, os irmãos começam a orar. E na oração eles dizem assim, versículo 24. Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, adorando a majestade de Deus. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramas as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Isso aqui, Davi ora lá no número 2, Salmo 2. Davi está fazendo essa fala aqui no Salmo 2. Versículo 26. E levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram um a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, quem tu ungiste, se levantaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Então, ele está apontando aqui as pessoas que se levantaram contra Cristo. Herodes, Pilatos, os gentios e os povos de Israel também, os judeus. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo teu santo Filho Jesus. Olha a oração dos homens. Eles estão orando para que eles continuem tendo coragem, intrepidez, ousadia para pregar e que enquanto eles estiverem a pregar,
que Deus esteja manifestando o seu poder, fazendo milagres, prodígios entre as pessoas. Que maravilha! E depois dessa oração acontece uma coisa que os discípulos já estavam quase que acostumados a acontecer. E tendo eles orado, versículo 31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, resultado também da oração deles. Então, o lugar onde eles estavam se moveu depois dessa oração. Algo parecido, certamente, com aquilo que aconteceu em Atos 2, por ocasião em que o Espírito Santo encheu o lugar onde eles estavam reunidos. Coisa que aconteceria lá em Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão e oram e cantam, de maneira que o cárcere treme e eles começam a sentir ali a presença de Deus, né? E Deus os liberta da prisão. De alguma maneira, isso nos faz lembrar o que está escrito também em 2 Crônicas, capítulo 7, quando está acontecendo a consagração do templo e o rei Salomão ora no templo junto com os irmãos que estavam lá, falam com Deus e a presença de Deus enche toda aquela casa. Então, as coisas maravilhosas acontecem diante da oração, está acontecendo aqui. Que o Senhor Deus nos ajude para que nós tenhamos a coragem desses homens para anunciar o Evangelho, que nós tenhamos a fé desses homens para orar, para que as pessoas de fato recebam o Evangelho, recebam a palavra de Deus, para que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo do Senhor, para que possam, junto com a gente, ir morar no céu. Esta é a nossa missão aqui na terra, povoar o céu e saquear o inferno. Que Deus te abençoe e que nos dê ousadia para que nós sejamos como esses homens, crentes, poderosos na oração e na pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Na semana que vem, vamos terminar de falar sobre o capítulo 4 e falar sobre Ananias e Safira, já no capítulo 5. Leia a Bíblia e vamos aprender juntos na semana que vem também a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.